Olá, sejam muito bem-vindos aqui no Rádio AI, uma plataforma criada por uma terapeuta para ajudar outras terapeutas. O Rádio AI surgiu numa dor real minha, que era como transformar essa análise energética, que a gente faz com o pêndulo, com os biômetros, em um relatório claro e profissional para mandar para o cliente. Então aqui nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que eu pego essas informações, coloco aqui no formulário do Rádio AI e automaticamente ele já vai gerar o relatório para você. E é surreal, você vai ver que o relatório vai contar a vida, o que está acontecendo na vida do cliente sem ela ter falado nada para você. Então vamos começar, vamos pegar esse exemplo aqui da Júlia, né? É uma cliente que eu inventei, tá? Se você não souber fazer esse passo a passo, você vai voltar lá na aula do método Rádio AI, que eu te ensino como você fazer essa análise e marcar nessa ficha. E com esses dados, a gente vai pegar essas informações e colocar aqui no Rádio AI. Então vamos lá. Vamos clicar em nova análise. Aqui vamos colocar um novo cliente, vou cadastrar a Júlia agora. Vamos lá. Júlia Prado. Fontes. Aqui é a data de nascimento. 08/06/1988. Tá, aqui ele já puxou que é um adulto de 37 anos. Aqui embaixo tem uma opção de neurodivergência. Aqui, se a pessoa tiver algum tipo de neurodivergência, sendo ela uma criança, um adolescente ou adulto, você pode selecionar aqui nessa chavinha, você pode ligar que ela é neurodivergente e aqui o tipo de neurodivergência que essa pessoa tem. Então, pode ver aqui que tem TDAH, tem autismo, dislexia. Então, você seleciona o tipo de neurodivergência que ela tem, tá? E vai ficar salvo no histórico do cliente e também lá na hora de fazer a análise, tem uma análise específica para neurodivergência. Então, como a Júlia aqui, vamos supor que a Júlia tem, vamos colocar aqui, autismo, por exemplo. Vamos salvar o cliente. Aí já vai começar a análise, tá? Então, aqui tem a data da análise, que aqui eu vou deixar essa data mesmo, mas se você fez uma análise alguns dias antes, por exemplo, você pode alterar aqui. Que nem você fez uma análise ontem, mas vai lançar aqui no sistema hoje. Então, você põe a análise que foi feita ontem, por exemplo. Eu fiz no dia 29. Horário opcional. E depois aqui tem um template para você preencher. Ele é opcional. Esse template é para quê? A questão porque o cliente te procurou. Então, se é uma pessoa que tá ficando muito doente, ela quis te procurar para ver o que é, ou uma pessoa que está com dificuldade no amor relacionamento, ou na prosperidade, então você vai selecionar algum desses templates. Isso aqui é legal selecionar porque ele vai ficar salvo lá no histórico do cliente, o motivo por ele ter te procurado, e também vai sair lá no relatório também, por exemplo, a sua imunidade está baixa por causa desses desequilíbrios, ou sobre o amor e relacionamento também, pode estar assim por causa desse desequilíbrio energético. Então é bem legal selecionar esses templates por causa disso, por ficar salvo a questão do cliente ter te procurado e para sair lá no relatório final também. Então, vou pôr um exemplo aqui. A Júlia me procurou por questões de amor e relacionamento. Então, vamos lá para a próxima. Então, vamos lá para colocar a primeira análise que a gente faz, que é a análise do corpo sutis. Vamos pegar essas informações e preencher o relatório. Então, começando pelo campo mental. Aqui o campo mental de Júlia deu, por exemplo, que está em desequilíbrio. Vou colocar que sim. Então, sempre que der que sim, você liga a chavinha aqui do lado. Se der que não, você nem precisa ligar a chavinha, você deixa ela desligada, tá? Então, você vai ligar só a chavinha aqui do lado se estiver em desequilíbrio. Então, pode ver que ele já até puxou para 10% aqui. Então, aqui no caso da Júlia, deu 30% de desequilíbrio. E está afetando o chakra laríngeo, então vou preencher. Então, toda aquela informação que eu preenchi aqui na ficha da Júlia, enquanto eu fazia a análise dela, eu vou colocar aqui no sistema. Então, vamos lá, continuando. Vamos supor aqui que não deu desequilíbrio nos outros corpos sutis de Júlia. Então, essa parte eu vou pular, nem ligo a chavinha. Então, vamos para o próximo, que é o diagnóstico do chakras, que a gente aprendeu lá na aula de como investigar o chakras. Então, vou pegar as informações aqui e colocar aqui no formulário do Rádio AI. Então, aqui o chakra coronário de Júlia falou que não tem desequilíbrio, então mantém a chavinha fechada. O frontal também não. O próximo, laríngeo, deu que sim. Vamos ligar que sim. A porcentagem deu 20%, vamos colocar 20%. A atividade deu hipoativo, clico em hipoativo. E deu aqui que não está afetando nenhuma glândula e nenhum órgão correspondente. Então, aqui eu vou deixar que não. Se estivesse afetando, eu ia colocar que sim, tá? E assim eu vou preenchendo de acordo com o que deu na análise, né? Então, vamos para o próximo. Vamos lá. Investigação da aura.
Vamos pegar as informações aqui que a gente colocou na ficha da Júlia, da análise da aura, e preencher aqui também, vamos lá. Aqui deu que a proteção da aura de Júlia tá com 70%, então vamos preencher 70%. Tamanho, 50%, aqui já tá 50%. Cores em falta não tem nenhum, então vou deixar sem preencher. E cores em excesso, que deu aqui no caso da Júlia, amarelo e índigo. Agora vamos para a análise da escala Bovis, que é a energia vital. Aqui no da Júlia deu 6.500, então vamos alterar aqui, 6.500. Próximo. Vamos lá, vocês viram como que é fácil preencher o formulário do Radiai? É só pegar as informações da ficha e colocar aqui. É bem rápido. A causa raiz aqui da Júlia, vamos ver, aqui deu espiritual. E a origem desse padrão, no caso da Júlia, deu semanas, últimas semanas. Harmonização e recomendações. Aqui é o tipo de tratamento que você vai dar para a Júlia. No meu caso, eu sou radiestesista, eu uso o pêndulo, que é para fazer análise, né? E para os gráficos também, né? Gráficos radiônicos e os cristais. Mas tem bastante gente que, além de usar os gráficos radiônicos, elas também usam reiki, usam harmonização do ambiente. Então, você vai preenchendo de acordo com o tratamento que você vai fazer para equilibrar a energia da pessoa. Aqui embaixo também tem algumas orientações. O Radiai, ele já dá algumas orientações aqui para vocês, lá no relatório final que eu vou mostrar para vocês. Mas se vocês quiserem dar algumas orientações para os seus clientes também, você pode preencher aqui. Que a gente, como profissional, terapeuta, a gente sabe que a gente está fazendo a nossa parte, que é equilibrar a energia da pessoa, mas que a pessoa tem que fazer o lado dela lá também. Então, você pode pôr recomendações para ela aqui. Então, vamos para o próximo. Análise das áreas da vida. Aqui vai puxar a análise da Júlia, que é um adulto. Quando for criança, essas perguntas aqui vão ser mudadas, que nem eu mostrei lá no curso do método Radiai. E aqui eu coloquei como bônus, como opcional. Aí vai do que você combinou com o seu cliente, se você ia fazer essas análises das áreas da vida ou não. Se você fez, você vai preencher os campos de acordo com o que você identificou lá com o pêndulo e com o biômetro. Vamos dar o exemplo aqui da Júlia. Por exemplo, aqui. Área familiar de Júlia. Ela deu de péssimo a excelente, ela deu mal. Relacionamento afetivo. Aqui deu bom. Vamos dar bom. E assim por diante. O profissional deu regular. Financeiro deu mal, missão de vida deu regular. Então, o que eu estou fazendo? Pegando toda aquela informação que eu coloquei na ficha quando eu fiz a análise lá com o biômetro com o pêndulo e estou colocando aqui no formulário. Então, vamos supor que a Júlia tem algum tipo de neurodivergência, que eu pus transtorno de espectro autista. Então, vamos colocar aquela informação que é sobre os aspectos de neurodivergência, que é fluidez comunicativa. Aqui eu fiz análise na escala de 1 a 10 e deu 7. Então, vamos aqui no formulário e colocar 7. Vamos arrastar aqui. Opa! Espera que deu uma travada. Aqui deu 7. Isso. O mouse tá bem ruim. Interação social. Aqui, no caso da Júlia, deu 6. Vamos lá colocar 6. Condutas típicas. Vamos supor que deu 3. E assim por diante. Sensibilidade sensorial. Interesses restritos. Você vai preenchendo de acordo com o que você colocou lá na ficha durante a análise, tá? Então, vamos colocar aqui. Qualidade de sono, por exemplo. Vamos colocar aqui. Próximo. Aqui ele já vai gerar seu relatório com essas informações que eu coloquei aí no formulário. Alguns segundinhos, ele está analisando todas as informações que eu preenchi. Só alguns segundinhos. Vocês viram como é bem simples? Que é só pegar as informações que você colocou aqui na ficha e preencher o formulário, seguindo um passo a passo. Pronto, aqui já tá pronto. Aqui ele abre uma agenda de retorno, tá? Então, ele sugere 14 dias para você dar um retorno pro seu cliente. Mas tem terapeuta que faz uma vez por mês, aí vai de cada terapeuta. Deixa eu pular essa parte. Então, aqui já gerou o relatório, tá? Pode ver que é como se fosse uma conversa mesmo, ó, sua energia vital geral, medida, é um bom indicador de vitalidade. Sua aura que funciona com o escudo protetor. Vocês vão ver que é uma conversa bem simples, bem assim, acolhedora também. Para você enviar direto para o seu cliente, tá? Então, aqui ele vai te dar 2 tipos de relatório. Esse aqui, ele é um relatório mais simplificado, tá? Então, ele vai resumir
o que está acontecendo na energia na questão da Júlia, tá? Então, ele vai explicar aqui como está a sua energia, no estado geral, assim. Aqui ele vai descrever um pouquinho mais sobre os chakras, o que eu encontrei nos seus chakras. Aqui, a causa raiz e as áreas da vida. Aqui vai aparecer se você preencher o formulário. Se você não preencher, porque aqui está como opcional lá no formulário, ele não vai aparecer, tá? Aqui as recomendações que ele vai passar de acordo com os desequilíbrios que ela está passando. E aqui no final uma mensagem acolhedora. Aqui embaixo ele tem uma análise mais detalhada. Então você pode ver que ele vai detalhar mais sobre as porcentagens, vai explicar mais detalhadamente o que está acontecendo na energia da pessoa. Então você vai ver, ó, análise energética geral, diagnóstico e causa raiz, harmonização e recomendações, áreas da vida. E a única coisa que não vai ter nesse relatório mais detalhado é essa mensagem final para cliente. Mas se você quiser colocar, por exemplo, você preferiu esse relatório mais detalhado, mas queria colocar esse final, que é uma frase acolhedora para o seu cliente. Então, eu deixei aqui para vocês editarem o formulário. Então, você clica em editar, ele vai abrir nesse formato aqui, mas depois que você salvar, ele volta no outro, tá? Então, vamos supor que você quer colocar essa mensagem final no outro relatório. Você pode copiar ele, aí você coloca Ctrl C, copia, vem aqui, salva, coloca salvar. Aí você vai no formulário lá de baixo, coloca editar, cola lá embaixo e salva novamente. O que é legal você editar também, por exemplo, se você quer tirar alguma parte aqui que você não gostou, você também clica em editar, fala, eu quero mudar essa parte. Daí você vai lá, seleciona a parte que você quer alterar, apaga. Ou você quer acrescentar alguma coisa, por exemplo, você faz um outro tipo de análise que não tinha ali no formulário para você preencher. Tem muitas terapeutas que fazem, além dessa análise que eu fiz aqui, que a gente seguiu o passo a passo ali do método Rad-AI, que são essas análises que tem no formulário aqui, você pode acrescentar alguma análise a mais que você faz e ver qual o melhor local aqui que você pode acrescentar essa análise específica a mais que você faz para o cliente. Então, sempre que você coloca em editar aqui, você tem que salvar depois, clique em salvar. Então, depois que você salvou, você vai baixar em PDF. Eu gosto de baixar em PDF porque fica salvo, né? Você pode separar por pastas lá nos seus downloads. Por exemplo, eu vou aqui baixar esse relatório mais simplificado para a Júlia, porque eu acho que ela vai entender melhor. Aí vai de cada terapeuta, tá? Então, vou colocar aqui, análise Júlia. Vou dar um exemplo, daí eu coloco salvar. Aí vai ficar já salvo lá nos seus downloads, para você mandar para a Júlia, tá bom? Então, agora eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês, que é o histórico do cliente. A gente vai clicar aqui em cliente, eu vou pegar o exemplo aqui da Júlia, que a gente fez a análise agora. Olha que legal, gente, vai ficar tudo salvo as informações aqui num gráfico. Então, você pode ver, eu preenchi lá no formulário que ela estava com desequilíbrio no mental de 30%. Vai ter da escala Bovis aqui também, 6.500. Proteção da aura, aqui deu 70. Por que é legal esses gráficos? Porque conforme você vai fazendo a análise do seu cliente, ele vai marcando aqui como se fosse um gráfico. Então, você vai conseguir ver onde está piorando, onde está melhorando, onde você vai ter que dar mais atenção. Aqui, ó, dos chakras também. Aqui eu coloquei só que o laríngeo, por exemplo, estava em desequilíbrio para hipoativo, ó. Então, ele marcou aqui, ó, 20% hipoativo. Aqui os outros chakras, como eu não tinha marcado nada, ele ficou como normal. E aqui embaixo também vai ficar salvos todos os relatórios que você gerar para esse cliente. Então, como eu falei para você, lá naquele template que tem sobre saúde, relacionamento, prosperidade, energético, aqui ficou salvo no histórico o motivo que a cliente te procurou. Aqui no caso da Júlia foi de relacionamento, tá certo? E se você clicar aqui em ver, você vai abrir de novo o relatório que você gerou. Vamos pegar um outro cliente aqui para vocês verem que legal que fica. Por exemplo, esse João Batista aqui. Tá? Ó, pode ver que eu fiz duas análises, ó. Ele vai preencher aqui, você vai conseguir ver o que melhorou, o que piorou e assim por diante. A escala Bovis manteve, proteção, aqui tava de 20. Gente, isso aqui pra você mandar pro cliente, você pode até gravar a tela do seu celular mostrando. Isso passa muito credibilidade na questão de processo de evolução energética da pessoa. Então, você passa muito mais confiança pro seu cliente com esse acompanhamento. Aqui dos chakras também, tá? Por exemplo, aqui estava hiper, depois foi para hipo. Então, você vai poder observar o que está melhorando, o que está piorando durante as análises que você faz para esse cliente. Aqui embaixo também vai ficar salvo todos os relatórios que foram gerados para esse cliente. Então, o que vai ter mais aqui dentro da plataforma? Vou deixar aqui para vocês os biômetros disponíveis para vocês baixarem, para poder fazer a análise energética, para pegar as informações com o pêndulo e com o biômetro
e colocar depois aqui no Rad AI. Então, você pode ver aqui em biômetros, aqui do lado esquerdo. Então, vai ter todos os biômetros que a gente utiliza para fazer a análise energética completa. Então, aqui tem os biômetros da neurodivergência, tem da áreas da vida, tem da causa raiz. Também eu deixei aqui aquele biômetro bem completo, que dá pra fazer várias análises em um biômetro só. Aí fica bem mais fácil. Mas aí vai de cada terapeuta, o que ela preferir. Se ela prefere fazer análise do chakra só no biômetro do chakras, também tem aqui. Então, você vai baixar o que vai fazer mais sentido pra você, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês também como é que faz pra deixar seu relatório mais profissional colocando seu logotipo. Então, você vai vir aqui no seu perfil, aqui do ladinho, no lado direito, clicar em meu perfil. Aqui embaixo, você vai clicar em selecionar a imagem que você quer. Vai abrir lá a área dos seus downloads, onde você vai ter salvo, né, a sua logomarca. Vai escolher a imagem que você quer. Vou pôr assim um exemplo, vou clicar nesse aqui. Você vai abrir e ele vai puxar aqui e só clicar em salvar logo. Aí, a hora que você baixar o seu relatório em PDF, ele vai ficar ali na parte de cima do relatório. Então, agora eu vou explicar para vocês também como faz para fazer um atalho, para você não ter que ficar sempre acessando o site do Rad AI para logar aqui dentro da plataforma. Então, vamos criar um atalho. Depois que você estiver logada dentro da plataforma com o seu usuário e sua senha, você vai aqui nesses 3 pontinhos aqui do lado direito, vai clicar nele, colocar aqui embaixo, transmitir, salvar e compartilhar. E depois clicar em criar atalho. Aqui já vai criar o nome, você pode trocar. Você clica em criar atalho. Então, ele vai ficar lá na página inicial do seu computador. Eu também vou mostrar como faz isso em celular, ele vai ficar como aplicativo no seu celular. Agora eu vou explicar para vocês como criar esse atalho pelo celular. Primeiro, você vai ter que estar logado dentro do sistema do Rad AI. Aí, depois você vai clicar aqui nesses 3 pontinhos do lado direito, colocar adicionar a tela inicial e clicar nesse primeiro instalar. Clica de novo em instalar, aguarda alguns minutos. Tá começando a baixar lá como se fosse um aplicativo no seu celular, tá bom? Então, olha aqui, ele vai fazer aquela verificação. Pronto. Aí vai ficar aqui no seu celular como se fosse um aplicativo. Aí é só clicar que ele vai entrar direto na plataforma, sem você ter que ficar precisando colocar seu usuário e senha.